Recording in progress. E aí, André? Depois de problemas, GP da Argentina. GP depois da de Argentina. problemas Vamos nessa. técnicos, ontem eu esbodeguei meu computador e a gente não conseguiu fazer. Já estava atrasado o nosso vídeo, né? Mas vamos perseverar, não vamos atrasar, mas não vamos pular, não. Lógico. Fazer o nosso vídeo Atrasou aí. também por minha causa, porque eu gosto muito, depois da corrida, de pegar todos aqueles gráficos de tempo de volta, por cada volta, posição, etc. e tal, e fazer umas comparações. E isso o MotoGP não disponibiliza no celular. Eu também tive um problema com o meu computador, e só na quarta-feira que eu pude ter acesso aos É. gráficos, porque eu tinha uma teoria maluca de que o Banhaia caiu porque ele estava querendo ser mais rápido do que o Bezek, mas a minha teoria morreu na primeira vista da coisa, morreu. Ele caiu porque caiu, estava chovendo, estava molhado, caiu. Você escreveu isso. Cara, quando eu trabalhava lá no Rio GP, né? Eu também recebia a assinatura completa lá. Depois que acabou o Rio GP, eu não continuei pagando. É mão de vaca mesmo, mão de vaca, né? Agora eu estou duro, na época eu nem estava duro, mas é mão de vaca mesmo. E é incrível, né? A quantidade de informação que você recebe, você começa a ler aqueles relatórios, aquela toda, te dá uma outra dimensão, né? Você costuma pensar com aqueles gráficos na mão, né? Todas aquelas informações te dá realmente uma dimensão muito maior. Você começa a prever as coisas, né? Você começa a assistir a corrida e baseado naqueles dados, você já começa a fazer umas previsões muito mais assertivas, né? O que vai acontecer, né? Você vê, você está andando, o cara está girando num tempo, mas você viu que nos treinos ele girou com facilidade melhor do que aquilo que ele está girando. Então você fala, não, o cara tá tranquilo, ele vai passar, né? E geralmente acerta, né? Você, quando está baseado nesses dados, naqueles relatórios completos, você geralmente acerta. Realmente é muito bom, mas dá um trabalho, né? Porque é muito relatório, né? Dá um Mas trabalho. também serve para você olhar a imprensa com outros olhos, porque a imprensa, depois da prova do GP da Argentina, começou a botar pressão no Quartararo, dizendo que o Morbidelli tinha sacado ele, o Morbidelli tinha corrido muito melhor do que ele, e porque o Quartararo está mal na Yamaha. E, na verdade, quando você olha na corrida, o Quartararo tomou um chega para lá do Nakagami na primeira volta, caiu para penúltimo lugar, a 5 segundos do Morbidelli. E o Morbidelli, que correu mais ou menos tranquilo ali, sem ultrapassar ninguém, sem ser ultrapassado, e o Quartararo teve que ultrapassar 7 pilotos para chegar na posição que chegou, e chegou a 3 segundos e meio do Morbidelli, ou seja, o resto da prova ele concluiu em 1 segundo e meio a menos que o Morbidelli, tendo que ultrapassar um monte de gente, tendo que batalhar, etc. e tal. Então, você vê que o que ninguém fala e escreve, muitas vezes não tem nenhuma base na verdade dos Bom, fatos. você que é francês, que já morou em Paris, é Quartararo ou Quartararo? Na verdade, ele Como é que é o Johan Zarco, como é que o Zarco chama Zarco. Quartararo? É Quartararo ou é Ele chama Quartararo? de Quartararo, Quartararo. Ele não chama Quartararo. de Quartararo, porque, na verdade, esse negócio que nem o Sandro Moreira uma vez escreveu que o Perivaldo, o ex-lateral do Botafogo, estava indo para a França. Ele falou que sabia Fala falar mais alto, francês, então, que o microfone está baixo, fala mais alto. era só colocar tudo em oxítona e É. virava francês. O português em oxítona era francês, né? Uhum. Mas, na verdade, não, as palavras mais curtas até que tem alguma coisa a ver, as palavras mais compridas. E o Quartararo é um francês meio de Araque, porque o Quartararo ele passou a carreira dele toda na Espanha, né? Ele foi para a Espanha muito novo e ele é muito mais um fruto da escola espanhola de Sim. motociclismo do que da escola francesa, né? Mas eu gostaria de falar Quartararo. Acho mais bonito Quartararo, mais francês. Eu escutei alguém falando Quartararo outro dia, um piloto, cara, um cara assim, Quartararo. Eu falei, ué, será que eu estou falando errado Quartararo o tempo inteiro? Mas depois você vê que a Dorna, o MotoGP, a TV, o MotoGP, chama de Quartararo, né? Pois é. Aí fiquei na dúvida. Mas as corridas foram boas, né, cara? Foram imprevisíveis, né? Todo o trabalho que a Dorna tem de igualar as motos, para não deixar que acontecer aquele período que só Valentino ganhava, que só Mark Marques ganhava, né?
que perde audiência, né? Quando a corrida é previsível, você já sabe quem vai ganhar, as pessoas se desinteressam de maneira geral. Se bem que com o Valentino não foi assim, né? O Valentino, muito pelo contrário, as pessoas ficavam loucas com o Valentino, mas esse esforço que eles têm de tecnicamente igualar as motos é muito interessante. E parece, assim, apesar da superioridade que a Ducati está apresentando, a corrida a Split Race de sábado foi uma surpresa total, né? Como é que a KTM fez aquilo, né, cara? Como é que o Binder saiu lá de 15º, né? E venceu a prova, né? Uma loucura isso. Para mim, eu tenho duas explicações para isso. Na verdade, ele fez uma daquelas largadas que o cara faz uma vez por ano, aquela que ele escolhe o caminho que ninguém foi, e ele foi por dentro, que na verdade, quando você chega na primeira curva por dentro, você tem uma probabilidade muito maior de não se estrepar do que quem vai por fora. Porque quem vai por fora, se alguém toca em alguém, o cara que está por fora sempre sobra, sempre recebe o efeito, né? E ele aproveitou, na verdade, a disputa de quem estava na frente, um tocando no outro, sobrou uma linha estreitinha por dentro para onde ele foi. E hoje em dia, com esse equilíbrio das motos, a largada, as primeiras duas voltas já determinam mais ou menos a tua possibilidade de chegar no pódio ou não, entendeu? Se Ele você já está caiu em muito para quinto, né? trás no começo, é difícil, ainda mais na sprint race. Ele E já a caiu em outra quinto, né? coisa foi Ele chegou na primeira volta, ele passou, caiu em quinto, né? em quinto, mas ele também teve os grandes protagonistas da prova, quer dizer, em tese, que seriam Bezzecchi, Bagnaia e o Alex Marques, que largou na pole, eles ficaram se embolando junto com o Maverick Viñales nessa primeira corrida e até com o Alex Espargaró também. Eles trocaram tantas vezes de posição que no final da terceira volta, o Binder passou o Morbidelli e ele ficou praticamente a corrida inteira nessa situação, com Morbidelli e Marini logo atrás dele, que não o ameaçavam, entendeu? Na verdade, o grande perigo surgiu quando o Bezzecchi finalmente se livrou do Marques e do Bagnaia e começou a partir para cima. Aí realmente se tivesse uma volta a mais, o Meia Bezzecchi volta. teria ganhado aquela prova, Meia entendeu? volta, né? Meia volta. Mas as motos, Meia volta e o Bezzecchi de teria ganhado. fato, as motos estão próximas, né? De fato, as motos hoje em dia, apesar da superioridade, eu sempre repetir, a superioridade que a Ducati tem apresentado, né? Venceu as duas provas na Argentina. Apesar disso, as motos têm andado mais próximas, não tem mais aquela diferença que teve quando inventaram o MotoGP, né? Aquela Honda 5 cilindros que o Valentino pegou, que ia para o último e vinha passando as dois tempos voado, né? Todo mundo. Depois teve aquele período que não tinha moto, que botaram aquelas motos adaptadas, que eu esqueci o nome agora, as CRTs, né? CRT. Botaram as CRTs, né? Que também não andavam 2 segundos off, né? Mas E naquela época, rapaz, tinha assim, seis motos que é, andavam, e as CRTs. Ou seja, muitas vezes o sétimo colocado na corrida chegava 30 segundos atrás do líder, 40 segundos atrás do líder. Hoje em dia, os primeiros 15 chegam dentro de 15 emboladas, né? segundos, cara. Não, isso, Muito inclusive, esse colado. tempo das CRTs é uma boa comparação, né? Porque toda hora eles falam, Superbike, Jonathan Rea, o Álvaro Bautista virou com a Superbike, com um tempasso igual ao tempo do MotoGP, né? E aí, quando tinha aquela CRT, foi bom para comparar, porque as CRT eram mais evoluídas ainda do que as Superbikes, e você vê que no tempo de prova chegavam muito atrás, né? Eu vou tirar uma onda aqui agora, tirar onda aqui. Eu conversei uma vez pessoalmente com o Troy Bayliss e perguntei para o Troy sobre isso, né? Ele falou, cara, não tem comparação. As motos de Superbike não têm a qualidade, consistência para manter uma prova inteira rodando naquele nível. Elas dão uma volta, né? Conseguem fazer uma volta voadora de pole position, não tem passo, mas na corrida inteira elas degradam com a velocidade que não tem comparação. Né? Então, assim, no tempo das CRTs ficou bem visível, porque a CRT era meio protótipo, meio Superbike, né? Então Superbike. eram melhores do que as Superbikes em termos de chassi, suspensão e tudo. E mesmo assim levavam um couro boçal, né? Nenhuma delas sequer se destacou, acho que nenhuma delas nem chegou perto de pódio, né? A única possibilidade de pódio que eles tiveram foi com Alex Espargaró na Forward de Yamaha, numa prova ali
na Espanha, como é que é? Meu Deus do céu, no circuito que fica ali perto de Barcelona, nas montanhas, que tem aquela parede Ah, não sei. é, meu Deus do céu. Pô, Espanha tem Gerês, Barcelona, Valência e Aranjuez, não é Aranjuez. Como é que é o nome da porra do circuito, né? Daqui a Meu pouco você Deus do céu, lembra. fugiu. Mas Mas vamos. ele conseguiu largar num terceiro lugar e coisa e tal, e correu, quase chegou no pódio, chegou em quarto lugar, eu acho. Mas vamos voltar para a Mas Argentina aí. Então, a Sprint Race foi um barato, né, cara? A Sprint Race foi um barato. A gente viu ali o Peco dando uma segurada, correndo com a cabeça. O Peco caiu, foi na corrida, não foi na sprint, não, né? foi na corrida. Na sprint ele chegou em sexto, com o Alex Marques passando ele na curva 11 na última Isso, volta. isso, isso. A corrida foi boa, né? Foi bom ver a KTM. Foi bom, apesar do australiano lá ter andado bem, né, na primeira corrida, mais do que o Binder pegou de novo a liderança da KTM, né? Interessante ele ter ganho a corrida, foi bacana, se tivesse mais meia volta chegar em segundo, mas foi legal ele andar, é bom ver a KTM andando. E foi bom também ver o garoto Marques também, ver o Você vê garoto que ele Marques. pegou, foi ele pegar uma moto melhor do que a Honda, porque a Honda em 2019 era fantástica na mão do Marques. Uhum, Pô, ganhou a Tríplice Coroa. Em 2020 deve ter até começado bem, mas o Marques se ferrou na primeira corrida. 2021 estava ruim, 2022 ficou pior. sim. E 2023 não é essa Coca-Cola toda, entendeu? Você vê que o Mir, coitado, o Mir, desde que começou, ele não está conseguindo, ele deve estar com uma saudade da Suzuki inacreditável, né? Porque a Suzuki fazia curva pra caramba, e a Honda, o problema dela parece que é justamente a entrada da curva, que é muito ruim, né? É. A Honda não está bem, né? A Honda não está bem, assim, tá muito mal, né? Você vê que Mark Marques é o único que consegue andar com essa moto, né? Mas o fogo continua pesado, né? As viúvas do Valentino Rossi continuam querendo a expulsão de Mark Marques do campeonato, né? Que é um absurdo o que ele fez, isso não se faz, afobado, ele torpedeou o amigo, não sei o quê, tem que dar, ele está afobado demais com a moto. Aí eu falei, O Vinhares derrubou o Binder e o Nakagami expulsou o Quartararo da pista e ninguém foi punido de nada. é, não, mas eles estão nervosos. Aí eu, para provocar, no bate-papo com um amigo meu, eu falei, cara, olha só, o Mark Marques é melhor do que os 10 primeiros aí juntos. Se somar, ele já ganha mais do que se somar metade do grid. Se juntar metade do grid, o salário do Marques já é maior. E se juntar a competência aí dos 10 primeiros, não dá um marco. Pô, a galera queria me matar, rapaz, de ódio. Aí eu falei assim, ó, eu digo mais, eu digo que o título do Mir, do Quartararo e do Peco vale a metade, porque não tinha um Lorenzo, não tinha um Mark Marques na pista, não tinha um Casey Stoner na pista. Ainda para provocar, ainda falei assim, ó, tinha um Rossi, mas o Rossi estava velho, se arrastando lá atrás. Nossa Senhora, cara, os caras ficaram possessos. Que É absurdo falar que o desnecessário. título do É Quartararo desnecessário. vale a metade, que o título do Rami vale a metade. Mas para mim, cara, lembra a circunstância que o Marques se quebrou. Ele estava em último, ele vinha passando todo mundo, ele ia ganhar aquela merda quando ele caiu. Ele ia ganhar, que ele já estava chegando em terceiro, né? Quando ele caiu, em segundo. Ele ia ultrapassar o Vinhares, estava em terceiro. Mas o fato, meu irmão, é que o Rossi teve o seu grande momento e ele foi o maior gênio do marketing do MotoGP. O MotoGP ele começou a mudar com o Barry Sheene, que criou o conceito do número associado ao piloto, que Uhum. até então os pilotos trocavam de número todo o campeonato em função do resultado do campeonato anterior. É. E o Barry Sheene foi o cara que quis ficar com o 7, mesmo tendo sido campeão em 77, em 76, ele quis ficar com o número 7 e ele criou essa mística ele começou também, junto com James Hunt, ele fazia muita festa com mulher, com Sim, sim. modelos, etc. e tal, e começou a atrair um público diferente. E o Rossi, ele profissionalizou esse negócio de marca,
de marca, de fazer o marketing em cima, o que foi genial. Foi genial. Eu acho que ele foi campeão muitas vezes em função de ter lá seus pneus feitos sob encomenda para ele, pneus diferentes dos outros e coisa e tal. E ele também era um gênio de fazer uma guerra psicológica com outros pilotos. Tanto é que se você pega o Sete Gibernal, o Casey Stoner, esses caras odeiam o Rossi. O Sim. próprio o próprio Romano lá, putz grela, o Max Romano que Biaggi, agora está o Maximiliano Biaggi, Biaggi. mas então, ele teve muita briga mental com esses caras, mas o Rossi ele não gostava de ser desafiado, tanto que quando o Rossi começou a fazer doce com a Honda, ele já estava assinado com a Yamaha, a Honda não sabia. A Honda pegou uma moto reserva, deu na mão do Alex Barros, e o Alex Barros ganhou 2 das últimas 4 provas daquele que eles chamam de mundialito, né? Quer dizer, tendo a melhor moto na mão ajuda, sinceramente. Mas Sim, sim. o A Rossi, moto do Barros, inclusive, era pior, né? Porque a moto do é, Barros era a moto que ficava no Japão para testes, né? Não era nenhuma das motos dali, porque correu o Rossi com Okada, se não me engano, né? E essas motos elas evoluíram. A moto que deram para o Barros, ela ficava no Japão, ela era um nível abaixo, né? Ela era um nível abaixo. Eles iam dar para o Capirossi, mas aí o Capirossi já estava fechado com a Ducati. Aí eles não queriam dar a moto para o Capirossi andar. Não, o Capirossi não pode andar com essa moto porque ele vai para a Ducati. E aí sobrou para o Barros essa moto andar, o Barros com o Ramon Forcada, né? Com o seu chefe Ramon Forcada, o gênio Ramon Forcada. Eles mexeram na embreagem, não podia. ressuscitaram a Yamaha. Eles ressuscitaram a Yamaha depois de anos da Yamaha tomando porrada da Honda. Eles Não são podia. gênios. Mas o Rossi ficou no passado, meu amigo. Eu não perco nem tempo. O pessoal fica toda hora agora botando matérias Rossi versus Martin. O Rossi já se aposentou, é pai, tá lá cuidando da coisa. Ele não vai nem no circuito para ver a equipe dele, cara. Tá nas boas mãos do Pablo Neto e do Útil, o grande amigo dele. E Tá nem pronto, aí. deixa o Rossi descansar, cara. O Rossi tá aposentado lá, pô. Mas Vamos aí falar do que aconteceu agora. O que o nosso. aconteceu agora, no Exatamente. domingo, Aí né? a sprint eu gostei muito da sprint, tá me fudendo o fim de semana, essa coisa de ter duas corridas, né? Porque agora eu tenho que parar sábado para ver corrida também. É bom, mas é ruim. É bom porque tem corrida, mas é ruim porque é mais um horário que tem que ficar em casa, mais um artigo para escrever, né? Assim, eu acho, eu não sei, cara. Eu já não estou pensando mais assim. Eu acho que é muita corrida, cara. É muita corrida. Você ter 40 corridas por ano, realmente é muita corrida. Eu não sei se eu O vou que eu te ter. falo, e vai ter um período agora, quer dizer, que como teve agora, que quando chega na Europa, tem 3 fins de semana seguidos, 3 corridas seguidas. São 6 corridas, cara, em 3 fins de semana. Eu não detesto a ideia da Sprint Race. Eu só acho que a Sprint Race devia ser dedicada, assim, para alguns circuitos icônicos, assim, tipo Mugello, Misano, Barcelona, entendeu? Le Mans, os circuitos assim que são realmente icônicos Sim, Assen. Aí sim, entendeu? Fazia 2 corridas. Mas não pô, Phillip Island, que realmente é icônico. Agora, não toda é. corrida, duas Eu corridas. acho demais. Quando chegar no, assim, tipo, machucar um cara que estiver lá no meio da coisa, machucar um cara no sábado, cara que esteja disputando o campeonato e ele não possa correr no domingo, aí o pessoal vai começar a pensar, putz, grela, né? Para que me É, esforçar tanto nessa eu na corrida segunda de meio corrida, dia? eu na segunda corrida já estou de saco cheio. Imagina quando estiver lá na metade do campeonato. Muita coisa para escrever. Armandinho foi de moto. Armandinho já acha o terceiro ou quarto ano que o Armandinho pegou a moto e foi. O safado não manda informação, o caminho que fez, não manda nada. Mandou umas fotos, mas não mandou e depois foi para o Atacama. É uma coisa que eu queria fazer. Eu vou ver se agora, ano que vem, quando as coisas melhorarem, ver se a gente faz isso. Vai e depois vai para o Atacama também. Muito legal. E aí, depois da sprint, que teve aquela surpresa lá do Binder, né? Tivemos a corrida principal, que foi maneiríssima também. Adorei o Bezek ter vencido. Legal. Adorei ter 3 equipes satélites no pódio. Quanto tempo? Olha só, eu comecei a acompanhar regularmente mesmo em 2009.
pela antiga revista Motor 3, da editora 3, que era uma das melhores revistas que já teve sobre veículos a motor no Brasil. E aí eu comecei a acompanhar. Eu tinha entrado na faculdade, estava acompanhando regularmente, acompanhei o Robert ser bicampeão, que foi em 79, e depois toda aquela leva de pilotos americanos, porque tinha muito piloto americano naquela época, Tinha. uma nuvem de piloto. Depois sumiram, hoje em dia não tem piloto americano praticamente. Mas o que acontece é que eu não me lembro de ter visto um pódio sem nenhuma equipe oficial, sem um É, piloto de uma equipe oficial. E principalmente, três satélites diferentes com a mesma moto, quer dizer, com a sim, mesma marca de moto. sim, Nunca tinha visto isso, cara. Aí você mostra como a Ducati está forte como a Ducati sim, está forte na parada, né, cara? sim, sim. Vai ser difícil, né? E a tendência é que essa fortaleza se fortaleça, porque a GP23 ela está sendo desenvolvida, né? E o Gigi é bom nisso, né? Ano passado ele pegou a 22 muito ruim e melhorou bastante a 22. A 22 hoje é uma moto incrível, tanto é que venceu, né? O Bezek correu de 22, venceu de 22, né? E foi o vencedor do fim de semana, porque com um segundo lugar, o primeiro, um segundo lugar no sábado e um primeiro no domingo, ele arrebentou a boca do balão, marcou ponto pra caramba, né? 34 pontos. 34 pontos. Marcou ponto pra caramba, né? E a corrida foi, É o líder do campeonato. a corrida foi E aí excelente. vem aqueles repórteres assim, de primeiro período É. de faculdade de jornalismo do interior, e fala Uhum. assim: e aí, você acha que você vai ser campeão? Pro cara, né? Aí ele falou assim: pô, não, 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 não. Não, Não vai, ainda tem que não, comer para muito campeão arroz com não feijão. vai dar, não, não vai dar, não. Foi muito bom também a gente ter visto o Morbidelli, né, finalmente ter dado aí brilho, um brilhareco do vice-campeonato de 2020, né? Andou bem. E ele andou bem, ele não foi não só pela classificação, não, ele andou bem, né? Você viu que ele andou até encaixotado, né? Porque ele largou, né? Andou solto aquela primeira volta que ele andou sem ninguém na frente, mas depois ele andou meio encaixotado e conseguiu andar encaixotado, né? Que a Yamaha não consegue andar encaixotada. Eu não sei se o circuito da Argentina ele é fluido o suficiente para mesmo estando encaixotado a diferença não é grande, mas a Yamaha circunstancialmente andou bem, né, cara? O Morbidelli conseguiu uma boa posição, brilhou, né? Ele estava com a posição dele totalmente em risco, né? O turco vem aí, o turco vem aí, que é a grande pressão em cima dele, né? Querem que o turco vá para pegue a moto dele, então ele precisa mostrar serviço urgente, porque e do jeito que tem pouca moto, o Morbidelli, se ele sair da Yamaha, ele não vai para lugar nenhum, né, cara? Ele vai para casa, vai correr de superbike, vai trocar de lugar com o turco. Ele precisa realmente mostrar serviço, né? Mostrar serviço. Agora você vê que nas últimas duas voltas, se você pega os tempos de volta, a Yamaha foi bem. Na primeira, no sprint foi legal, ele chegou em quarto lugar lá e só não conseguia disputar nas retas com as Ducati, né? Mas na prova final, ele nas últimas duas voltas, o tempo dele foi um pouco mais baixo, assim, porque eu acho que a moto também deve desgastar mais os pneus e, enfim, Dizem também que ele a não tinha Yamaha, nenhum né, os objetivo. quatro linhas são mais suaves com os pneus, né, do que os torcudos, né? O motor com muito torque, com muita aceleração, ele amassa muita borracha no chão também, né? Então, normalmente, os motores em V, eles têm um consumo de pneu mais elevado, né? Do que o 4 em linha, a entrega é mais suave, né? O motor não tem tanto torque. Mesmo ele sendo um crossplane, né? O da Yamaha é um Big Bang crossplane, né? Então, ele economiza pneu perto da Ducati, mas depende também do composto, não sei se ele correu com pneu médio, macio, né? Aí eu já não sei, mas gostei de ver. Foi um fim de Foi semana bem, foi legal, bem. foi um fim de semana bem divertido, porque a gente teve a Yamaha com o Morbidelli, né, mostrando o Bilharec, apesar do Quartararo ter andado bem, né, você mostrou aí com os dados, o Quartararo recuperou bem, andou até mais do que o Morbidelli, porque, né, ele foi circunstâncias de corrida, ele foi para trás e teve que voltar correndo, mas o Morbidelli carregou a bandeira da Yamaha, foi bom ver a Yamaha andando em quarto, a Yamaha liderou, né, deu a primeira volta
liderou, foi legal ver isso, né? Foi legal ver a KTM vencer, uma coisa, né, que eles precisam muito. Eles estão botando um caminhão de dinheiro, né? Contrataram um monte de italiano da Ducati, né? Estão mudando o jeito de trabalhar deles, fazer um jeito ducatista de trabalhar no boxe. E então é bom eles terem esse feedback, né? Porque se gasta os tubos 2, 3 anos e não vem resultado, eles abandonam, né? Menos moto. Pedrosa vai correr em Jerez. Pois é. Então, eles tendo Confirmou. esse impulso aí, essa vitória, e bom que eles perseveram, né? Botam mais dinheiro, né? E tem que botar dinheiro mesmo. E você sabe, né? Que o que faz a moto andar não é aerodinâmica, não é o motor, é dinheiro. É o que faz a. É um ditado de, Vou desenvolver. é um ditado de aviação, são ótimos, né? Que fala assim: o que faz o avião voar não é a asa, não é o motor, é dinheiro. E é o que faz essas motos de GP correrem, é dinheiro. E, O Miller e chegou num bom sexto, né? O Miller chegou num bom sexto na corrida, é, o que é mais ou menos a posição real deles, eu acho, nesse momento, entendeu? Quinto é e que eles sexto, foram como foi muito em mal nos Portugal testes, também. né? Eles foram muito Sexto e mal nos sétimo. testes. Os testes foram muito pessimistas para eles, né? Eles foram mal para caceta nos testes. E aí a gente estava esperando que a KTM fosse fracassar, né? E não está fracassando, muito bom. Eu morri pela boca, né? Falei merda, pô. Eu achei que eles iam mal pra caralho. Muito bom. E Bezek ter vencido. Foi a primeira vitória do Bezek, não foi a primeira vitória do Bezek? Foi, foi. Pois é, Ele enche tinha de um moral. pódio antes, em Assen, naquela corrida que o Quartararo tirou da pista o Espargaró e ele caiu. Então, E só o falta, Banhaia só falta ganhou, o ganhar agora Bezek com foi a o segundo. Ducati. Só falta ganhar com a Ducati agora Zarco, que nunca ganhou. Alex Marques, que vai ganhar em breve, né? Alex Marques, as pessoas. Ele vive na sombra do irmão, mas ele é um bicampeão do mundo. O Alex Marques é muito sério, cara. É muito sério, muito preparado. Ganhou 2 vezes, já é bicampeão do mundo, né? Quem tá ali, cara, no topo, esses caras, eles são bons, né? Não tem como. Ah, o cara é ruim. Ninguém é ruim, mano. Ninguém que Não, corre lá e chega a meio segundo do cara que tá na pole é ruim. Porra, não. meio segundo. O que é meio segundo? Ninguém perde muita noção do que é meio Não. segundo. Mas ninguém é ruim. Agora, tem caras que têm uma qualidade um pouquinho acima. O Fábio de Gerantônio e o Luca Marini, eu acho que eles estão um degrau um tiquinho abaixo. Não é que eles não sejam ruins, são bons pra caramba, mas estão no degrau abaixo do degrau do super bom e que é abaixo do degrau do gênio, né? Porque o gênio é o cara que faz, sem ter o equipamento, consegue fazer o negócio andar. Agora, tem muita gente super boa. O Zarco fez uma ótima corrida, chegou em segundo lugar e se tivesse mais umas 3 ou 4 voltas, tinha chegado, como foi naquela corrida da Indonésia o ano passado, que ele também na chuva, o cara consegue manter melhor o pneu, mas ele tem largado muito mal e ele tem passado as primeiras 2 voltas meio embolado lá na traseira. Então, isso prejudica muito, cara. Ele chegou em quarto em Portugal, passando 3 pilotos na última volta. Ele chegou em segundo agora, na corrida longa, né? Porque você tem mais tempo para recuperar. Agora, nas sprints, cara, é difícil ele conseguir recuperar, é um tempo muito curto para quem cai lá para trás. Ele estava em 14º lugar no final da primeira volta, cara. É muito atrás. 14º de 18. E De deixa eu te 18. falar. Deixa eu te falar. Será que Mark Marques, a Honda vai conseguir quebrar e ele vai conseguir andar em Austin? A Honda recorreu, né? O resultado não saiu ainda. Nossa, eu acho o seguinte, eu acho que ele vai correr em Austin, acho que ele vai correr em Austin, e eu acho que a Honda vai brigar muito porque é aquela coisa que eu te falo, se você tem uma decisão oficial, aí você toma uma decisão estratégica em cima da decisão oficial, cara, depois eles mudam a decisão oficial, é complicado isso. É. Mas eu acho que ele Do corre, eu ponto acho de que ele vista, vai ser interessante a corrida de desse ponto de Austin. vista, você tem toda a razão, né? Assim, saiu a decisão, vai cumprir na Argentina. Então, eu vou faltar à Argentina, né? Já vou me recuperar e vou correr em Austin, que eu sou muito forte. Mas do ponto de vista também, assim, como sendo punição, é estranho, né? O que se espera é que o cara cumpra a punição na corrida que ele vai voltar. Eu entendo, mas assim, Vem cá, tem que estar clarificado nas regras, né?
Mas vamos lá. A A decisão tem punição, que a dizer isso. punição, a punição não é para ele perder ponto. Porque a Sim, punição de uma volta longa é para ele perder tempo, para ele perder ponto na corrida, sim. concorda? Pô, se o cara não Abriu vai à mão. corrida, ele zera, ele já perdeu 100% dos pontos. Sim. Então, essa é uma questão. Agora, a outra questão é a seguinte: beleza, vamos supor que a porra da dona, ou sei lá, da FIM, fale, não, ele tem que cumprir em Austin. Beleza, primeira corrida é a sprint race. Se ele cumprir as duas voltas longas na sprint race, tá cumprido? E se É ele isso que eu cumprir, falei no, e cumprir é uma isso que eu volta em falei cada no, prova. Cumpre uma volta em cada prova. é isso que eu falei no vídeo anterior. O problema é que os caras criam regras, mas eles não pegam assim. Vamos pegar um grupo de advogados aqui para entender o seguinte: quais são as merdas que podem dar nessas regras aqui. Então, Não, se pegar eu, se fosse a advogado, Honda, fudeu. Se então, pegar advogado, a eu regra vai ficar cumpriria na sprint uma race, dúvida. que tem menos ponto, entendeu? Cumpriria na sprint race, É, entregava os pontos da sprint race e correria para valer na corrida principal, porra. porque ver o Mark Marques fora de Austin é sacanagem, né? Porque lá ele manda, né? Lá ele vence tudo. Fazer ele Mas é perder por isso Austin que é está todo sacanagem. mundo unido. Mas por isso que todo mundo se une para falar o seguinte: vamos foder ele e Austin, porque, pô, a gente tem que ter a gente não. Imagina se o cara vai lá e se dá bem em Austin. Não, É um esculacho, entendeu? É um certamente, esculacho. certamente. Ele vai esculachar. Mark Marques ainda vai esculachar. Ainda vai esculachar muito esse ano ainda, né? Esse ano ainda ele ainda vai esculachar muito esse campeonato. E ele, se Deus quiser, né? A Honda está preparando aí, parece que um chassi novo, a Kalex, né? Parece que a Kalex foi É. comissionada para fazer um chassi novo, né? Já faz a balança, né? A Kalex já faz a balança da RC 213V e parece que ela foi comissionada para fazer o chassi inteiro. Eles estão a toque de caixa lá, né? Virou um segredo, não tão segredo, né? E que também, também nem é pioneiro. A Kawasaki, o chassi da Kawasaki era feito pela Suter. Quando a Kawasaki corria no MotoGP, o chassi, né, da Kawasaki era feita pela Suter. A Yamaha também, a Yamaha de MotoGP era baseada na Holanda, né? Para A poder. Delta Box, né? Quando criaram o Delta Box. O que eu ia te falar é o seguinte: para mim, em relação a Austin, o que eu queria ver de novo na pista é o Bastianini. Eu acho que está fazendo muita falta o Bastianini na pista. Entendeu? É claro que eu quero ver o Miguel Oliveira também. Paul Espargaró, meu amigo, eu vi detalhes do acidente dele. Hum, Irmão, o cara conseguiu fraturar o maxilar. maxilar. O cara deu uma porrada muito séria. Ele tem sorte de ter sobrevivido. Ele vai ser substituído pelo Jonas Folger agora em Austin, Hum. porque a previsão dele voltar, meu amigo, acho que nem em Jerez ele volta. Ele está Ele muito está bem quebrado, né? ferrado, meu filho. O Ficou bem Miguelito, ferrado. Miguelito volta, mas o Bastianini não, é dúvida. Bastianini não sabe se volta, né? Bastianini ainda não confirmou que volta e eu Quebrou o queria ver ombro, ele né? na pista. Bastianini quebrou o ombro, né? E eu queria ver duas Ducatis oficiais na pista, entendeu? Se eles chamarem o Michel Pirro é café com leite, ele não conta. Ele é piloto de teste, ele dá 1 milhão de voltas seguidas e coisa e tal, chega na corrida, Ele fica meio perdido. já foi até o Sol e voltou 2 vezes andando em Misano Adriático ali. Ali Sem ele, se dúvida. montar a quilometragem que ele tem, se somar a quilometragem de Panigale e de MotoGP do Michele Pirro, ele já foi até o Sol e voltou 2 vezes andando ali. Mas os italianos adoram ele, cara. Adoram ele. Ele deve ser um piloto de testes muito bom. Ele deve ter um feedback muito bom, porque ele Piloto de está há teste, ele muitos tem que anos. dar bom feedback, né? Ele É tá há isso. muitos anos. Ele está desde 2015, né, nessa função de. O Michele Pirro está desde 2015 nessa função de piloto de teste. E ele testa da fucking caralho toda, ele testa tudo. Ele testa a moto do Bautista, ele testa o MotoGP e ele testa a Moto E também. Eu vi ele testando, dando palpite. Não é E só ele, isso. E ele testa moto de consumidor. O desenvolvimento da Panigale R, feito por ele, pô. ele é o pica das galáxias dos testes lá da Ducati, né? É E é verdade. muito, e ele é muito querido lá pela Ducati Corsa, né? Todos os eventos ele tá junto, ele aparece, não sei o quê. É considerado um membro integral, né? Ao contrário, por exemplo, mas o japonês é mais discreto com essas coisas, né? A Ducati tem uma mídia social
porrada, né? Eu assino todas as mídias sociais da Ducati. A Ducati tem várias frentes, em tudo quanto é canto, né? Ela realmente é muito ativa na mídia social, e o Michele Pirro está muito presente. As outras marcas são bem mais discretas, né? A Yamaha com o Cal Crutchlow nem aparece, a gente nem lembra que o Cal Crutchlow tá participando, né? O Jonas Folger mesmo, eu sabia, mas eu nem lembrava que o Jonas Folger estava no time da KTM, né? Só fala do Pedrosa, né? E mesmo assim e tem andado discreto. E Mika Kallio, né? O time da KTM é grande, é Mika Kallio, Pedrosa e Jonas Folger. A gente tem 3 pilotos de teste. E a Aprilia? A Aprilia ficou meio sumida nessa corrida aí, hein, cara? Pô, A Aprilia decepcionou, minha querida Aprilia. decepcionou. A Aprilia, ela Venceu ano ficou. O passado, ano né? passado, você sabe que o ano passado não teve teste na sexta-feira, né? Sim, Porque teve um problema logístico. Então, e aí no sábado o cara botou a Aprilia na pista, o Alex Pagaró, e pegou um acerto sensacional e o negócio ajudou para chegar no resultado final. Mas esse ano, eu acho que ele está meio nervoso, ele está muito nervoso, o Alex Pagaró. Na corrida chegou atrás do Raul Fernandes, ele chegou em sim. 15º, último lugar da Aprilia, e caiu, né, na Sprint Race. E o próprio Maverick Viñales não conseguiu Sim. manter a Aprilia lá na frente, né, cara? O Alex já tem muito tempo já na fábrica, né, cara? Ele não entregou o resultado. Ele é bom, ele fez muito pela Aprilia, mas assim, amadureceu já, né, cara? Agora o Maverick chegou depois, é normal que o Maverick saia depois também, né? Miguelito vai dar uma pressão na bunda desses dois. Miguelito é muito bom. Miguelito vai pressionar tanto que o Maverick tem muitas falhas, o Alex tem menos falhas do que o Maverick, a não ser que é mais velho, está mais pressionado. Mas eu acho que ano que vem a Aprilia vai promover o Miguel, cara. Se der tudo certo, pelo que o Miguel já mostrou na primeira corrida, se Deus quiser, ano que vem vão ter que abrir um espaço para o Miguel nessa equipe. E assim, e quem sai é o Alex, né? Porque o Mavecão, além de ser mais novo, o Mavecão, como marketing, o Maverick, ele tem mais fãs, né? Ele carrega mais, ele é mais famoso do que o Alex do Pagaró, tem fã-clube, é mais valioso, né? Se ele estiver andando a mesma coisa que o Alex dança, né? Ele deve estar Vai acabar o sentindo, nosso tempo? né? Vai acabar o nosso tempo. De novo. Austin, em quem você aposta? Se correr Mark Marques, eu aposto em Mark Marques. Se correr Mark Sem, Marques, sem, sem as duas voltas, né? se ele não correr, eu acho que vai dar Peco. Peco não venceu agora, a Ducati Corsa vai vir com tudo para recuperar esses pontos, entendeu? O Peco vai. Uma pista que tem espaço para a Ducati esticar as pernas. Se correr o Mark Marques, é Mark Marques, se não, é Peco Banhaia. E você? Eu estou na mesma linha que você. Uma das coisas que o Luca Marini falou foi que, com a aerodinâmica, um dos problemas que tem na Ducati é fazer uma sequência de curvas esquerda e direita, que é o que tem logo no primeiro trecho lá de Austin. Então, vamos ver como é que eles vão resolver Então isso. Eu fala acho que a tchau. Aprilia pode se dar melhor do que Então eles, hein? fala tchau para sair bonito, para não cortar essa merda. Então, semana que Até vem a temos próxima. corrida e vamos nessa. Valeu, André. Vamos lá. Dá um beijo no rei Abraço. aí. Dá um beijo no rei aí, Rei Charles. Abraço. Valeu. Tchau. Tchau.